Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, hoje eu abordei o tema isolamento social, para a gente ver como isso aplica dentro da sociedade, ok? E quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, né? E segue essa voz, né? Para que vocês confessem a palavra da vida, tá? Honestidade sempre é muito bom, né? Muitas das vezes, o que eu quero dizer? Deus, Ele tem ciência da vida e tem ciência da morte, né? Deus do princípio. Quando, né, Jesus veio sacrificar Emanuel, Ele criou, né, a humanidade passou a conhecer esse espírito da morte, ok? Mas tudo, muitas das vezes, vai depender de como vocês que estão aí do outro lado vai entender. Se os seus olhos for bom, irmão, maravilha, vocês vão entender bom. E se alguma vez vocês ouve, né, muitas das vezes você, a palavra que vier, né, de um sentido significativo, que eu quero dizer, se não for para você, que você talvez é uma pessoa que confessa a Cristo com a palavra da vida, então, né, não é para você. Vocês se identificam qual lado vocês estão. Se não for para você, é para o outro. Mas a justiça de Deus tem que se cumprir na terra. Vocês têm que entender. Às vezes você aí não mata a pessoa. Às vezes você não tem um espírito de porco, né? É isso que eu quero que vocês entendam. Como o demônio gagareno, quando ele foi conversar com Emanuel, ele disse: permita que eu me ajunte àqueles porcos, e os porcos precipitou. Ou seja, a própria Bíblia, ela é significativa. Muitas das vezes eu sinto necessidade de acrescentar essa voz para que as nossas consciências, ela se alinha, depois de ter alinhado, ela volta para cá, ok? Mas aí as pessoas que estão como ouvinte, elas se identificam dentro da sociedade. Eu peço a vocês que confiem nessa voz, né, que vocês jamais serão humilhados. Tudo que eu venho dito aqui vai se cumprir. Tudo que você está vendo aqui vai se cumprir. O trabalho é sério, não é apenas uma situação para me promover a minha vida pessoal, não é isso. Isso, a situação aqui, ela já veio, né, criado Deus lá de trás para que eu possa estar passando para você essa mensagem, né? João apocalíptico, né? Esse é um julgamento, ele vai atingir a todos, ok? Então, quanto mais rápido vocês entenderem a sua posição social, o que Deus quer para vocês, que não é eu, é Deus quer para vocês, vai ser melhor, menos humilhação vocês vão ter, identificando a si mesmo, ok? Porque se vocês não confiarem, vocês já estão humilhados, entenda isso, ok? Então confie na voz, se inscreva no canal, né, e deixa aqui um gostei, né, que você está ciente do Cristo, que você tem ciência do Cristo. É claro que a gente não aprendeu muita coisa. O anticristo, ele vai tirar essa cadeada, e isso aqui vai formar uma cidade. E dentro da cidade vai ter a glória de um corpo comum, né? Que é Pedro. Meu corpo é Pedro, e o meu espírito é de João.
João Apocalipse. Aqui eu vou ficar na segunda intenção para confessar a falsidade das pessoas. Mas aqui é onde que Deus quer que todos nós ficamos. Não é eu que estou determinando isso, não é você, né? Não é ninguém. Essa postura aqui de quando Abraão, né, Deus derramou a bênção sobre a vida de Abraão e disse a ele que eu abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E Abraão transformou essa bênção divina, ele transformou esses dois em dois poderes, mesmo porque ele vinha um grupo da sociedade e ia sacrificar Emanuel. O Espírito de Deus, em determinada situação, ele estava aqui dentro do Cristo, do lado esquerdo do corpo. E é por isso que eu deixei, né, esse ponto cardeais, né, para demonstrar para você que aqui quando estiver no leste, né, na direita do corpo, né, vai representar o espírito puro. Daqui ele já vai sofrer uma crise social dos grupos religiosos que já vinham aqui. Então, Emanuel decidiu entregar para aquele povo. Em determinada situação, sendo honesto com vocês, Jesus, ele poderia ser o próprio Espírito de Deus, que ele veio e passou para o lado de cá. Só que daqui ele já estava na segunda intenção. E é por isso que, com essa segunda intenção, ele deu a vida a Pedro. É o único que se sobrou para trazer essa mensagem no final desse 8º milênio, né? Sendo totalmente honesto com todo esse público de Cristo. Eu estou sendo honesto com esse público de Cristo. Porém, essa minha postura, essa daqui que vale, essa aqui não vale para mim. Porque muitas das vezes é necessário que esse espírito aqui, que essa situação, que essa posição caia como morto, como está escrito no livro de Apocalipse. Todas as coisas que eu tenho dito, está dentro da Bíblia, da Escritura Sagrada. Aquele que leu muito a Bíblia, eles vão entender cada coisa dessas. Essa situação aqui, né, palavra, vida, corpo, essas vão sair, vai vir como selo, entende? E que eu vou falar isso mais para frente. Então, vamos entender o seguinte: se você confiar, você jamais será humilhado. Se não confiar, vocês já estão humilhados, ok? Se vocês não tiverem confiança, aí já é aqui. De outra forma, eu entendo a posição de cada um, né? Mas o certo é que vocês confessem a palavra da vida e aceite a Cristo como o único mediador. Isolamento social. Irmão, quando vier a Covid-19, era necessário, era um plano divino, que as pessoas elas não se agrupassem, que elas se mantessem no mesmo espaço de tempo sem incomodar a vida do outro, para que não houvesse crise social, né? A opinião de uma pessoa ela não pode interferir na opinião do outro, independente de que se a pessoa está de acordo, independente se a pessoa... Por que eu estou dizendo isso, irmão? Eu tenho uma forma de ver as coisas. Um irmão do lado já tem outra forma de ver as coisas. Sendo eu certo ou não, aquele entendimento é dele. Mesmo ele estando errado ou certo, tanto faz, eu tenho que respeitar a opinião dele, certo? Em determinada situação. Mas aí, o que acontece? Eu não respeito a opinião dele, nem ele respeita a minha. Então, eu vou gerar um confronto corpo a corpo. Então, já não é mais isolamento social, porque eu já vou estar dividindo ideia, estou discutindo ideia. Eu estou invadindo a privacidade do outro e o outro está invadindo a minha privacidade. Essa situação, quando as pessoas estão erradas e ela se manifesta dentro da sociedade, é muito perigosa, É igual nessa minha postura, por exemplo, eu estou, né, diante
eu estou dentro assumindo essa postura, por exemplo, eu estou assumindo essa postura de falsidade diante da sociedade, aí um cidadão de lá, ele entende que eu sou uma ameaça social. Então, o que ele vai fazer? Eu vou barrar esse cara. Eu vou falar para as pessoas não seguir ele, não seguir essa voz, porque ele é uma armação, ele é uma armadilha. Mas aí o que acontece? Então, esse público que era de Cristo, ele já está desviando ele. Além dele ser maldito por entender as coisas de forma errada, ele também vai levar alguns com ele para o abismo. Nesse meio termos, todos nós estamos sensibilizados com a Guerra Fria. Qualquer coisa que vocês vierem a dizer para o seu irmão vai gerar escândalo. Vai gerar escândalo. Então, tem que ter cuidado no que você vai dizer, no que você vai propagar por aí. Muitas das vezes, se você não entendeu, fique calado. Então você fica mantendo isolamento social, você fica isolado, entende? Se as pessoas muitas das vezes começar a desviar o público de Deus, desviar as pessoas da verdade, fazer com que eles caiam no abismo, essa pessoa vai se responsabilizar pelo mal que ela está causando dentro da sociedade. Não vai ser bom, irmão. Como diz o grande mestre, o melhor é que você se lace uma âncora no pescoço e se atire no meio do mar. Porque se você estiver desviando as pessoas, né, do caminho de Cristo, desviando as pessoas do caminho de Cristo, você vai ter uma consequência que muito delicada, né, que você talvez não queira passar por isso. Então, vocês pensam bem na hora que vocês for dizer algo para o seu irmão, né? Às vezes, ele já está convencendo que Cristo é o Salvador, né? Que não é uma imagem que veio da segunda intenção, né? Assumiu um ato satanismo de falsidade por causa do sacrifício até então, e depois que ele veio, entrou, sacrificou o corpo, depois que ele veio da sociedade, sacrificou o corpo, ele voltou de novo com palavras falsas, com a enganosa. É comum hoje as pessoas não compreenderem a Bíblia, é comum, ninguém entende, irmão, ninguém entende. E se algumas vezes ele vier entender, ele vai vir propagado. Ele vai vir propagado, anticristo, ele vai vir anticristo. Vocês têm que entender isso. Aí o que você deve fazer, irmão? Apegue a Deus, o ato consciente a Cristo aqui. Aí você vai falar, não se preocupe com esse João. Não se preocupe, porque ele é uma cilada. Eu tenho que dizer isso. Embora eu sou o próprio João, eu tenho que dizer para você que esse aqui é uma cilada. Porque ele está vindo engrandecendo do lado... Ele está vindo engrandecer, vai vir engrandecer dentro do Cristo. Por causa de Cristo, que ele vai vir engrandecendo por causa de Cristo, né? Quando Cristo veio em Emanuel, que ele deu o seu corpo a sacrifício, para a falsidade, a mentira, agora se faz necessário que o anticristo se engrandece, honestamente, para que esse anticristo contenha o mesmo peso aqui. Aí no final, irmão, não se preocupe, tá? Não se preocupe, não se escandalize na obra do homem. No final, Deus vai tomar isso aqui para ele, porque essa ciência do bem e do mal é de Deus, não é de homem. O que eu quero que vocês entendam, não se escandaliza na obra do homem. Nós, como cidadão comum, nós somos isso aqui. Nós somos simples. Nós tratamos as pessoas simples, com honestidade, com carinho, dedicação a ela, tratando ela honestamente, ok? Para que você não venha escandalizar ela, nem você escandalizar, nem você não escandaliza a pessoa e nem ela escandaliza você.
Então vocês ficam isolados, respeitando a opinião do outro. E muitas das vezes, se a pessoa tem uma opinião que não bate com a sua, irmão, ó, fica calado. Fecha a boca, porque quando ele vir como cilada, ele vai fazer o quê? Ele vai agrupar, ele vai chamar mais gente para se juntar com ele, para fazer uma reunião, para ele se voltar contra aqui. Aí você vai dizer, por que isso aconteceu em Jesus e Emmanuel? Aconteceu em Jesus e Emmanuel. Aconteceu. Aqui ele é mais forte, então fala de trás para frente, fala de voltando, Jesus e Emmanuel. Porque em determinada situação, Jesus esteve aqui no sétimo no Cristo, Deus esteve aqui no sétimo no Cristo, e é por isso que ele responsabilizou Pedro. Então, aqui Jesus Emmanuel veio, esses povos aqui da sociedade, né, que já estava com o espírito da morte, pensando mal, dessa forma, fez um grupo, uma reunião. A Bíblia conta muito bem isso aqui que eles fazem, não, vamos matar esse homem, vamos tomar o poder dele, talvez, aquelas pessoas gananciosas, que é igual muitas das vezes acontece nessa forma aqui, as pessoas, elas não vêm para cá, por às vezes, porque acham que esse cara aqui está fazendo só para ficar rico, por exemplo, só para ficar milionário. A Bíblia, ela que vai determinar essa postura social, não é homem nenhum, é Deus que determina, as coisas vai se cumprir de acordo com a Bíblia, ok? Então eles se ajuntaram, se agruparam e matou Emmanuel. Está escrito isso na Bíblia suas. Irmão, um júri popular, nós não estamos de acordo com o que esse cara está falando, ele está tudo errado, né? Ele estava ali, e então a sociedade criou uma coisa, não tinha isolamento social, não tinha raciocínio. Quando eles viam uma coisa, eles contaminavam um outro, falavam assim, olha aquele cara lá, olha lá para você ver, ele está desviando todo mundo do caminho, mas só que quem é que estava desviando, irmãos? Já eram esses grupos que já estavam formados para sacrificar Emmanuel. Para quê? Para requerer dele o poder, né? Para querer tudo dele. Mas então, só que Emmanuel já estava preparado para essa sociedade corrupta também. Estava pronto para ela, entende? Estava pronto. Olha, se não tem como fazer, então eu vou resgatar as pessoas inocentes e tal, vou entregar minha vida para os falsos e eles vão propagar em meu nome e depois eu vou reconquistar a minha sociedade, vou reconstruir tudo. Como ele tem dito, está tudo na Bíblia. Certo? Eu destruirei esse reino, reconstruirei outro em 3 dias, né? Irmão, simples, não é? É simples. É simples. Por mais que as coisas veem tudo ao contrário para nós propagado, eu acredito que tudo está ficando claro para nós. Eu sinto uma graça tão grande de Deus que vocês estão aí, vão entender e vão entender os propósitos de Deus. Não é nada aqui de homem, nada que Deus resgatou já as pessoas perdidas que estavam aqui, já trouxe eles para cá, agora nós vamos voltar para Cristo. E o anticristo, Deus vai requerer dele, quando ele terminar a sua missão, Deus vai tomar para ele que é dele. Poder é tudo dele. Ok? Se você vê esse Cristo nosso aqui, ele é uma proteção para o nosso corpo, ele é uma proteção. Aí você vai dizer, como assim, Samuel? Olha, irmão, liberdade. Não se trata, é uma manobra mental, uma coisa linda. Você tem direito na vida e na morte. Essas pessoas estão do outro lado de lá, está com o espírito morto, por exemplo, você fica vivo para ele. Aí a pessoa está viva, você relaciona seu corpo a ele, é um relacionamento corpo a corpo. É uma pessoa linda, bonita, olha só, está confessando a palavra da vida. Irmão, maravilha, só agradecer pela oportunidade de conhecer pessoas boas. Eu fico muito grato a Deus, ok? Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.